E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, como eu prometi, né? Ia gravar as aulas pra vocês aí nessa semana que eu vou estar fora. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto aí. Bom, então a gente falou um pouco aí, né, a respeito aí, uma introdução rápida sobre a química orgânica. Então, falar um pouco de ligações químicas aí ligadas a compostos orgânicos. Como a gente viu, o carbono ele faz ligações, né, entre carbonos ou entre hidrogênios, é bastante comum. A gente chama esse tipo de composto formado de hidrocarbonetos, de modo geral. E essa atração entre esses átomos, né, se dá justamente pela diferença de eletronegatividade. Eu deixei aqui, né, uma escala de eletronegatividade para vocês olharem. Então aqui a gente tem o carbono 2,5 e o hidrogênio aqui com 2,2. Então gera um diferencial, né, o maior menos o menor aqui. E é esse diferencial de eletronegatividade que vai fazer a atração aí dos átomos entre si aí. O tipo de ligação que a gente viu em sala, né, o tipo de ligação covalente, né, então o que ocorre ali entre os átomos é o compartilhamento de elétrons. Além do carbono, hidrogênio, o carbono também ele pode fazer ligações com outros átomos presentes aí na tabela periódica. Então, oxigênio, nitrogênio, enxofre, entre outros aí. Quando a gente tem ligações entre carbono e hidrogênio, né, geralmente o caráter dessa molécula gerada é um caráter apolar. Beleza? Quando entra, né, átomos diferentes, no caso aqui eu mencionei oxigênio, nitrogênio, enxofre, entre outros, essa molécula já começa a ter um caráter mais polarizado. Beleza? Então pode gerar uma molécula polar aí. Beleza? Bom, então falando dos subníveis, né? Antes de falar do subnível, a gente tem aqui os níveis, né, de energia, então K, L, M, N, O, P e Q, né, que eu acho que não é novidade para vocês. E dentro de cada nível a gente tem um subnível. Então o K, ele tem, por exemplo, um subnível S, né? O L já possui dois aqui, não, o S e o P. O M, por exemplo, S, P e D. O N, S, P, D e o F. E por aí vai. Bom, peguei um exemplo aqui, né, do carbono, né, que possui 6 elétrons, né, e aí no seu estado fundamental, então ele vai ser distribuído entre esses dois níveis, o K e o L. Então no K, né, comporta aqui no seu orbital 2 elétrons, e no subnível S, né, e no L aqui, como ele possui dois subníveis, né, o subnível S comporta 2 e o subnível P vai comportar os outros dois. Então a gente tem um total de 6 elétrons aqui. À medida que passa por estado de excitação, né, o carbono, então o elétron aqui do subnível S passa por subnível P, e aí é isso que garante lá que o carbono possa fazer aí 4 ligações, né, como a gente viu em sala também, beleza? Então ele entra no estado hibridizado que a gente fala, né, e aí ele pode fazer 4 ligações. O formato do subnível S é um formato considerado esférico, então subentende que nessa esfera o elétron ele fica aqui, né, vagando. Por exemplo, eu acho que é ilustrativo, né? Só uma ilustração aí para a gente entender que seria o subnível S, beleza? O subnível P, por exemplo, ele é conhecido como os halteres, né? Então você tem lá o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, né? E aí ele vai formar, por exemplo, algo tridimensional aí, beleza? E aí o carbono no seu estado hibridizado, né, ele vai formar aqui orbitais hibridizados e também orbitais que a gente chama de P puro. Então vai depender do caso aqui que o carbono se encontra. A gente já tinha visto em aula aí. Bom, então a gente pode ter ligação entre hidrogênio, aqui eu peguei um exemplo, né? Que aí, como o hidrogênio aqui, se fazer a distribuição, ele é um S1, né? Então um S1 ele só tem um elétron reagindo com outro hidrogênio, então você tem uma ligação um S1, um S1, ou SS, por exemplo, beleza? Como a gente pode ver aqui. Então o hidrogênio ligado a outro aí. Então vai formar uma ligação sigma, né? Que a gente viu em sala, SS.
A gente fala que para gerar uma ligação π aqui com subnível S, né, tem uma ligação direta ali entre o núcleo, né, direcionada ali entre o núcleo do átomo, por exemplo, mas também pode acontecer com subnível P, então SP, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Então carbono, né, que está ali no subnível P, e o hidrogênio que tem o subnível S, então formando ali uma ligação SP. Beleza? No caso aqui, né, eu tenho um carbono hibridizado aqui sp3, né, e o hidrogênio aqui S, então sp3. E carbono também, como o carbono está na forma hibridizada, né, eu tenho carbono lá sp3, então aqui eu tenho dois radicais aí, né, se fundindo formando o etano. Então eu tenho lá, por exemplo, carbono sendo ligados, então formando aqui uma ligação sp3 entre carbonos. Então a sigma, né, formando aí uma ligação sp3. Beleza? Como é que ocorre então a ligação do tipo π? Né? Ocorre após a formação da ligação sigma, então a gente vê que primeiro acontece a ligação sigma aqui, né? Então na direção do núcleo dos átomos, né? Entre os átomos aqui. E aí a ligação sigma ela ocorre, né? A gente menciona aqui que ela ocorre em paralelo, né? Não ocorre diretamente aqui imagina na posição do núcleo aqui, né? Na direção do núcleo entre os átomos, né? Ela ocorre em paralelo. Então tá aqui, né? Elétrons ligantes e não ligantes, então vai formar essa nuvem de elétrons aqui, né? Formando a ligação π, né? Justamente na parte do que chamamos lá dos p puros, por exemplo. Então temos lá orbitais p puros, é onde que forma, né, a ligação π. Um exemplo aqui, né, o carbono ligando aqui com o oxigênio, né, então fazendo dupla ligação aqui, então uma sigma e uma π, e ligada aqui duas sigmas, né, com hidrogênios. Mais um exemplo aqui, né, então como a gente tinha visto, né, a ligação π ela acontece nos p puros, então tá aqui um exemplo, né, no GIF sendo mostrado aí a formação do eteno, né, então tem aqui a junção aqui dos átomos formando a ligação sigma, e em paralelo aqui, né, formando esse anel aqui que representa pra gente a ligação π. Então eteno. E no etino aqui, por exemplo, a mesma coisa, né, tem a formação aqui da ligação sigma, e aí eu tenho dois orbitais puros, né, p puros, formando aí duas ligações πs, por exemplo. Então eu tenho sigma π π. A gente falou um pouco, né, da geometria, né, da molécula. Então o metano aqui é considerado uma geometria tetraédrica, né, por exemplo, então está formando tetraédrico aqui com um ângulo de 109 graus e 28 minutos. O eteno aqui, por exemplo, ele tem uma geometria trigonal plana, então esse formato aqui, né, trigonal plano. E o etino ele já está tendo uma formação aqui geométrica linear, então ele tem algo já mais voltado para a parte linear aqui, beleza? Bom, acho que é isso, né, por enquanto. Vou dar uma pausa aqui para não ficar muito grande o vídeo, e eu volto e começo a falar de polaridade da molécula, beleza, gente?